Fala galera, beleza? Vamos lá então para o nosso terceiro vídeo. No primeiro a gente fez a instalação do Olema, no segundo a gente fez o desenvolvimento da nossa API em BAN.js e agora no terceiro vídeo a gente vai começar a extensão para o VS Code e vai fazer a primeira feature, que é a geração de mensagens de commit. A primeira coisa que a gente vai ter que fazer é, já deixa sua API rodando no terminal seu aí, para a gente não ter que se preocupar com isso depois. Em um outro terminal, você vai acessar um diretório aí que você queira deixar o seu projeto da extensão do VS Code e vamos rodar o seguinte comando. Antes, vamos dar uma olhadinha aqui no site do VS Code, que tem as instruções da API de extensões dele. Depois vocês entrem e dêem uma olhada aqui, mas em algum lugar vai ter o Get Started, tem um Hello World aqui no GitHub. A gente consegue, dá para pegar esse código, olhar ele, mas a gente vai seguir esse tutorial deles aqui. Sempre que você vai começar uma extensão, você tem que rodar esse comando aqui. Então, bom lembrar que você vai ter que ter o Node instalado aí a partir de agora. Qualquer versão do Node eu instalei a mais recente e aí você consegue começar a criar a sua extensão. Então, você vai ter que rodar esse comando npx package io, package generate code e io code aqui, num diretório que você queira colocar o seu projeto. Então, ao rodar aqui, primeiro ele vai instalar, se não tiver instalado na sua máquina, esses pacotes, né, o YO e o Generator Code. Aí ele vai seguir todo um passo a passo para criar a extensão. Se você quer criar uma nova extensão, um tema, um suporte à linguagem, etc. A gente vai nesse New Extension TypeScript. O nome eu vou chamar de meu assistente. Identificação eu vou deixar meu assistente também. Descrição eu vou deixar vazia. Git repo. Eu vou inicializar um aqui. Deixar unbounded. Usar o npm. Aqui ele vai criar todo o scaffold, né, do nosso projeto e fazer a instalação com o npm install também. Então só aguardar um pouquinho agora. Enquanto instala, aproveita para dar uma lida na documentação aí. Então aqui no Your First Extension vai ter todo um passo a passo, né, do que a gente vai fazer e tal. Vocês vão ver daqui a pouquinho. Quem instalou, ele já pergunta se quer abrir o VS Code, né? Vou dar um Enter aqui. Ele já abre o VS Code na nossa extensão. Então aqui a gente já tem todo o projeto da nossa extensão pronta para mexer. Vai ter uma série de arquivos aqui. Um dos mais importantes, como todo projeto em Node, é o package.json. E aqui vocês vão ver que vai ter nome do projeto, o engine do VS Code, categoria. Aqui tem uma parte muito importante que a gente vai mexer depois e tudo mais, né? A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é verificar qual que é a versão do VS Code que você está usando. Então você vem aqui em Help, About. A minha versão é 1.99.3, não está muito atualizada aqui. E a versão que ele está falando para rodar aqui é a partir da 1.103. Então não vai dar certo, eu tenho que pôr pelo menos a 1.99 aqui. Beleza? Então faça isso aí para dar certo no seu também. Aqui no diretório de source vai ter um arquivinho extension, que é aqui que está todo o código da nossa extensão. Até o momento, né, que ainda não tem nada, mas ele sempre gera esse Hello World aqui. Como que a gente faz para rodar a extensão? Se você for olhar ou aqui no README ou lá no site que a gente estava, ele fala aqui, né? Get up and running. Aperte F5 para abrir uma nova janela do VS Code com a sua extensão. E aí roda o seu comando, apertando Ctrl Shift P ou Command Shift P no Mac, escrevendo Hello World. A gente consegue debugar, botar breakpoint e tudo mais, mas vamos já botar para rodar aqui. Então, se eu apertar F5, que é o botão de debug, ele já tem toda uma configuração de execução de debugger e tudo mais. Não vou entrar tanto nesse mérito, tá? Depois vocês deem uma lida na documentação das extensões do VS Code mesmo. Mas se eu der um F5 aqui, ele já vai abrir uma outra janela do VS Code com a minha extensão carregada. Então, aqui é uma outra janela, tá vendo? Do VS Code com a extensão carregada. Então, se eu der um Ctrl Shift P e escrever Hello World, ele já está executando a minha extensão. Eu não mostrei o código, né? Mas basicamente aqui ele tem um comando que seria basicamente esse Hello World que está registrado aqui com as APIs do VS Code, tá vendo? Então aqui ele importa o VS Code, aqui dentro tem uma série de APIs que você pode usar. Aqui ele só registra um comando que é acessável via Ctrl Shift P, né? Pela paleta de comandos ali do VS Code. Então se eu der um Ctrl Shift P, você vai ter um monte de comandos que existem aí. Você consegue criar outros, né? Com extensões customizadas. Que ele vai basicamente abrir uma janela de informação, né? Falando hello from meu assistente. Se eu mudar o texto aqui, teste 1, 2, 3, e salvar, voltar lá na outra janela que está aberta, eu vou precisar dar um Ctrl Shift P reload window, porque senão não vai pegar, né, a alteração que eu fiz. E se eu executar o Hello World de novo, ele vai pegar o texto atualizado.
Então, a gente já tem o ambiente aqui para começar a desenvolver a nossa extensão. Beleza? Só para mostrar aqui rapidinho também no package.json, por que se eu digito Hello World dá certo, né? Sendo que aqui tá tudo junto, tá de uma maneira bem diferente do que eu digito lá, né? Então, aqui, por exemplo, o comando tá Hello, espaço Word, letra maiúscula e tudo mais, né? Porque lá no meu package.json eu defino isso, né? Lá nos meus commands, eu boto qual que é o command, isso aqui é basicamente um ID, inclusive é o mesmo que eu estou usando aqui, né? Na hora que eu defino o meu comando, na hora que eu registro ele. E aqui o título. Então, se eu botar qualquer outro título aqui, ele vai pôr um teste para eu saber qual que é aqui. E atualizar minha janela aqui, ele já muda, tá vendo? Então, é isso. A gente define aqui no package.json qual que é o título. E usando esse ID, né, esse ID de comando, a gente registra a função que vai ser executada. Então, aqui dentro vai toda a minha execução do código. Coisa legal de mostrar também é que eu consigo debugar. Então, se eu botar um breakpoint aqui, for lá no meu VS Code executar, ele vai parar aqui. Então, eu consigo fazer tudo, né, que tem de debug aqui dentro. Eu posso ir para a próxima etapa, voltar e tudo mais. Voltar não, né? Posso ir para a próxima etapa, entrar na função e tudo mais. Então, é bem legal para ajudar a gente a debugar depois. Então, eu vou parar aqui rapidinho e mostrar como que vai funcionar. A gente vai ter um comando que vai ser executado com o Ctrl+Shift+P ali no VS Code. Ele vai pegar o repositório que tem no projeto que eu estou rodando no meu VS Code, vai rodar um git diff, vai mandar para a minha API que está rodando local, e esse resultado vai ser imputado aqui no minha caixinha de mensagem do VS Code. Beleza? Então, o objetivo da feature é esse. A gente vai rodar um Ctrl+Shift+P, ele vai pegar o git diff e mandar para essa caixinha. Bora lá então. Como que a gente vai fazer isso? Deixa eu apagar esses comentários aqui só para não ficar sujando muito a minha tela aqui. Boa, apaguei os comentários. Agora, a primeira coisa que eu vou fazer vou mudar o nome desse comando. Eu vou botar aqui generate commit message. E eu vou ter que mudar lá no package.json também. E o título dele vai ser meu assistente gerar mensagem de commit. Vou pôr em português mesmo para facilitar a didática aqui, mas aí vocês coloquem como vocês preferirem aí, tá bom? Então, vou até rodar de novo para vocês verem que já vai surtir efeito, né? Eu posso digitar gerar mensagem de commit aqui, que ele vai executar, tá com o breakpoint lá. Mas já vai executar a minha extensão. Beleza? Agora a gente precisa começar a colocar uns códigos aqui para fazer funcionar. A primeira coisa que eu vou fazer é colocar um load aqui, porque é uma operação que pode demorar, né? Eu vou consumir uma API e tudo mais, então eu vou usar uma API do VS Code que coloca um loading você pode colocar loads em lugares, né, do VS Code. Então eu vou dar um vscode.window.withProgress e aqui dentro eu passo uma location que eu vou pegar ali do VS Code também, progress location. Aqui eu vou botar source control, tem vários, 3 na verdade, né? Mas eu vou pegar o source control aqui, depois vocês vão ver como é que vai ficar. Cancelable, vou colocar false, ele não tem como cancelar, né? E aqui eu preciso passar um callback, que é uma promise, basicamente, né? Aqui esse async tá reclamando, porque esse await tá reclamando que eu não tenho um async aqui, né? Aqui dentro eu passo a promise que vai ser executada. Para a gente começar a ver alguma coisa aqui, só para ver o loading, eu vou passar dar um await aqui, passando um timeout. Aqui dentro eu respondo o res e espero por 3 segundos. Vamos lá então. Se eu voltar lá na minha extensão, tem que dar um reload, né? E chamar o meu assistente, vocês vão ver que ele aparece um loadzinho aqui, tá vendo? Então ele já está fazendo alguma coisa, na verdade não está fazendo nada, né? Mas já está fazendo load. Aí ele fica um loadzinho tanto aqui quanto aqui, né? Já é bem legal de ver acontecendo. E aqui dentro é o que vai ser executado de fato. Então vamos lá. O que vai ser executado? Primeiro, a gente precisa pegar esse diff do meu repositório e depois executar um fetch. Então eu vou criar duas funções aqui. getDiff content async e outra que vai chamar async function get commit message. Ele recebe um diff.
Esse aqui tem que retornar uma string, né? Esse aqui também. Vou botar qualquer coisa por enquanto aqui. Meu diff. Meu commit. Na verdade aqui é uma promise, né? Porque a função é assíncrona. Então a execução principal aqui, como é que vai ser? Eu vou pegar meu diff. Await, né? Commit message. Await. Aqui eu passo meu diff. E aí eu vou usar essa mensagem de commit que eu retornei para imputar no meu, aqui no meu source control, né? na minha caixinha de mensagem do Git. Isso aqui eu vou fazer daqui a pouco, porque a gente vai usar uns recursos aí de extensão nativa do VS Code do Git para isso, né? Mas por enquanto eu vou dar só um console log aqui. Ó, da minha mensagem. Bom, então separei em pequenos pedaços aqui para a gente ir trabalhando um por um, beleza? Aqui na verdade eu vou retornar o meu diff, que a gente consegue ir rodando e vendo o que está printando na tela aqui no debug. Para a gente pegar o diff, o que a gente precisa fazer? Primeiro, acessar o repositório, né? Que eu estou ali no meu VS Code, e rodar um comando de diff, né? Git diff ali. Para pegar o repo, como que funciona? Escrever uma nova função que vai chamar get repo. Aqui dentro dela, a gente vai usar as APIs do VS Code para acessar extensões do VS Code. Então, a extensão que a gente vai acessar, primeiro é do Git, né? Então, eu vou pegar aqui, Git extension, vou dar um VS Code.extensions.get extension. E aqui dentro eu passo o ID da extensão, que nesse caso é o VS Code.git. Se você precisar acessar outra extensão, é só pôr o ID dela. Nesse caso aqui não vai ter tipagem, porque a API do VS Code não inclui todas as tipagens de todas as extensões. Não faria nem sentido isso. Mas dá para colocar tipagem, eu só não vou colocar por simplicidade, tá? Inclusive aqui no Get Extension você consegue passar um generics aqui, né? Que seria a tipagem da extensão. Nesse caso eu vou manter um N mesmo, para facilitar a explicação e ir mais rápido aqui. Depois vocês podem dar uma lida ali, é bem fácil de fazer a tipagem. Então beleza, aqui eu estou buscando a extensão do Git. Se não tiver essa extensão, eu já retorno um erro. Falo, ó, não vai dar para fazer o que eu estou querendo, né? Então vscode.window.show error message git extensão do Git não encontrada. Já mando, né, vai piscar uma caixinha de erro ali do VS Code, e aqui eu já retorno porque não vou ter o que fazer. Vamos até testar aqui, pra vocês verem como que vai ficar, né? Vou chamar esse get repo aqui no meu git commit. Aí acessando minha janela que está aberta lá, tem que dar um reload. Nesse caso aqui eu não estou aberto em nenhum repositório, né? Tá vendo que até quando eu abro o source control aqui, ele fala, ó, não tem como, né? Você precisa acessar um repositório que tem um .git lá. Se eu chamar meu assistente, ele não funcionou. Na verdade, assim, ele funcionou, porque a extensão do Git está aqui, né? O que eu não tenho é o repositório. Então ele passou para frente ali, ele funcionou isso aqui na verdade. Vamos lá então, agora eu vou buscar o meu repositório de fato. Então como que vai ser? Vou dar um const git aqui. Vou pegar o meu git extension e vou dar um .export.getAPI. Esse getAPI não vai estar no IntelliSense aqui justamente porque não está tipado, né? Isso aqui está como se fosse um N, no fim das contas, extension N, tá vendo? Mas esse getAPI é para buscar justamente o meu Git aqui. É uma função interna da extensão. Aí eu vou fazer uma validação só para garantir que o meu git.repositories.length não é zero, né? Ou seja, eu tenho um repositório ali no meu Git. Aqui é Git, né? Esse repositories é um objeto que existe dentro do retorno dessa função, né? GetAPI, ele vai ter um repositories ali e ele pode inclusive ser mais de um, né?
Mas nesse caso eu vou ver só se ele existe, né? E aí eu vou verificar. Se não existir, eu retorno aqui. Não existem repositórios. E vou retornar. Então aqui eu estou só verificando, né? Se existe ou não um repositório. Se não existir, eu não tenho como seguir. Voltando lá na minha extensão, vou dar um reload. Agora sim, é para ele dar um erro aqui, né? Não existem repositórios, porque realmente eu não estou acessando um projeto Git, né? Eu só estou com o VS Code aberto em nenhum lugar aqui. Depois disso, para buscar o repositório, é só pegar o git.repositories. Aqui eu vou pegar sempre o primeiro. Fica de lição de casa para você aí escolher qual repositório você quer usar, caso tenha mais de um, né? Nesse caso, eu vou retornar só o primeiro para facilitar. Então, essa função getRepo, ela já está me retornando um objeto de repositório da extensão do Git. Aí a gente pode fazer algumas coisas com ele aqui, né? Por exemplo, uma coisa que a gente pode fazer com ele é já colocar a mensagem de commit que eu estou gerando. Nesse caso ainda não tem nada, né? Mas eu consigo imputar, nem que seja esse meu diff, né? Só um textinho ali para vocês verem como que funciona. Então, eu vou instanciar o repo aqui. Instanciar não, né? Buscar o repo aqui. E aqui embaixo, ao invés de console log, eu vou dar um repo.input. Opa! repo.inputbox.value igual ao meu commit message. Com isso, vocês vão ver como que vai ficar. Já salvei, vou dar um reload aqui. Só que não adianta nada eu rodar aqui porque eu não tenho nenhum repositório aberto, né? Eu vou ter que abrir um repositório aqui. Deixa eu abrir um projeto recente. Vou abrir a minha API. Na minha API, eu também não tenho nenhum repositório, mas eu vou inicializar ele aqui. Pronto. Agora eu tenho um ponto .git aqui nesse meu arquivo, nesse meu projeto. E eu tenho um repositório aqui rodando. Então, se eu rodar o meu assistente, né, gerar mensagem de commit, você vê que ele já está botando aqui meu diff. Não é nada ainda, né? A gente não está fazendo o fetch, mas ele já está usando o repositório aqui do meu VS Code, já está colocando uma mensagem aqui na caixa de input. Boa! Então, voltando lá para o nosso código, o que a gente vai fazer agora? Implementar de fato esse getDiffContent, né? Eu já tenho meu repo, agora eu consigo começar a buscar o conteúdo do meu diff, pelo menos, né? Para depois mandar para a API. O que eu vou fazer aqui? Vou retornar uma promise. Eu só vou pôr o res, né? Não vou tratar erro aqui, depois fica de lição de casa aí para você tratar o erro, tá? Mas vou fazer do jeito mais simples possível aqui, tá? Que vai ser o quê? Chamar um exec do child process do Node, que ele vai executar basicamente uma linha de comando ali, que vai ser o meu git, vou até passar como template aqui, git -c, um path, que eu vou pegar daqui a pouquinho, diff. Então aqui eu estou rodando o git diff, exatamente, como se eu estivesse rodando ele na linha de comando aqui do meu terminal, né? Por exemplo, deixa eu acessar minha API aqui, git diff. Não tem nada porque não tem nenhuma alteração lá, mas é como se eu estivesse executando no meu terminal aqui, né? E aí aqui eu passo um callback de erro ou o stdout, né, que eu recebo aqui. E se deu erro, eu vou logar. Qual foi meu erro? Aqui eu vou botar uma coisa um pouco mais explícita, né? Exec error. E retornar, porque não vai ter o que fazer. Posso até colocar o erro no VS Code aqui depois, a gente pode alterar. E se não deu erro, eu dou um res stdout aqui. Beleza? Que vai ser o retorno do meu diff. Para ver se está funcionando, na verdade, faltou pegar o path aqui, né? Eu tenho o meu repo, mas ainda não tenho o path. E por que eu preciso do meu path? Se eu for lá no meu terminal, por exemplo, acessar um diretório que eu não tenho um git, por exemplo, vou dar aqui um git diff, ele vai falar, amigão, você não está entendendo, né? Aqui não tem um git diff. Então eu preciso passar
um "-c" com o caminho. Então, se eu passar aqui, por exemplo, ./API, ele já entende, ele vai usar esse path que eu estou passando no "-c" para rodar o diff. Então, aí já dá certo. Por isso que a gente tem que pegar o path aqui do repo para rodar no lugar certo esse comando. Tá? Para pegar o path, é só dar um repo. Aqui, post path igual a repo.root.uri.path. Esse aqui é o path global do meu repositório. Beleza? E tá errado, né? Path. Agora sim, o meu get content já deve funcionar. Se eu der um console.log aqui diff, ele vai aparecer pra gente lá na extensão. Então vamos lá dar um reload, né? Aqui já carregou a extensão. E se eu rodar um git diff, vamos rodar aqui primeiro. Ele não tem diff, né? Porque eu não tinha um repositório até agora. Eu acabei de criar esses arquivos, né? Um repositório super novo. Então eu vou fazer um primeiro commit nele aqui. Só para ter o que olhar, né, no Git. Ele pediu para fazer as configurações. Rapidinho, já vou configurar o meu e-mail e meu usuário rapidinho só para ter o repositório aqui. Agora eu posso commitar. Beleza. Agora, se eu vier aqui alterar algum arquivo, vamos pegar o index aqui, vamos mudar esse console log, por exemplo, deixar só o message. Agora, se eu rodar um git diff, ele vai mostrar para mim, né? Falar, ó, beleza, arquivo index, você mudou essa linha, né? Tirou esse texto e incluiu esse, beleza. Já temos um git diff aqui para verificar. Agora, se eu rodar minha extensão, então, ele vai dar o meu console log aqui, meu git diff, tá vendo? Então, já estamos acessando o nosso git diff. Primeira etapa aqui já está realizada. Vou até apagar esse console log. A próxima, então, é buscar a mensagem de commit, de fato, né? Que vai ser basicamente um fetch na nossa API que está rodando. Então, vou rodar aqui, vou codar aqui um fetch do Node. A URL vai ser localhost 3001/generate commit message. Aqui vai ser um post. O meu header, né? Vai ser um content type application JSON. Meu body vai ser JSON.stringify, que tem que ser uma string, né? Diff, então não preciso pôr 2 pontos, nada aqui, ele já entende, né? Então aqui eu já estou fazendo o meu request. Vou dar um await aqui. E aí vou dar um ponto .then só para tratar esse retorno, né? Vou dar um res.json e aqui o meu retorno vai ser o result.content. Aqui ele não deixou porque ele não está entendendo a tipagem, né, que eu estou mandando aqui no result. Mas eu vou tipar ela aqui rapidinho. Aqui não vai dar certo, vou ter que tipar ali embaixo. Pronto. Agora eu sei que já tipei aqui e falei que o meu result do JSON aqui, né, dessa execução, vai ter um content. Então, teoricamente, né, segundo a nossa API lá, vou até verificar se é content mesmo, está aberto aqui, né? Content, beleza. Então agora a gente já vai bater na API, né? Porque eu já está tudo concatenado aqui, eu estou buscando o meu Git, vou bater na API e aí o que retornar eu vou botar no meu input box lá. Vamos testar. Ih, deu pau. A extensão não está ativada. Vou tentar de novo porque geralmente quando vai muito rápido ele dá esse erro, meu. Beleza. Tá rodando, tá com o load aqui. E retornou um negócio... Ah, tá, era do anterior esse aqui. Beleza, ó. Deu certo. Fix, update, message content. Vou apagar e rodar de novo só para ver melhor aqui. Tá rodando. Provavelmente um cache ali, né? Rodou mais rápido, deu fix, update, message content em index.js. Beleza. Então, temos o nosso gerador de mensagens de commit aqui. Tem alguns problemas esse gerador, né? Por exemplo, se eu der um stage aqui,
e rodar de novo, code changes, tipo assim, por que ele gerou isso? Porque se eu der um git diff para as coisas que estão em staged, ele não vai aparecer nada. Eu tenho que dar um git diff -- staged, acho que é isso. E no nosso código lá na extensão, ele só está dando um git diff, não tem nada de staged aqui, né? Então fica de lição de casa para você aí, pega esse git diff, pega o do staged, vê o que você quer fazer, vê se ele quer escolher se é do staged ou não, enfim. Pega o do staged se tiver arquivos em staged, pega o outro se não tiver, enfim, acho que dá para explorar bastante nesse sentido aí. Mas para uma primeira versão, a gente vai pegar só o que não está staged, tá bom? E rodar. Então se eu rodar de novo aqui, beleza. Cada hora ele vai gerar uma coisa, né? Mas ele está funcionando. Beleza? Então essa é a primeira versão da nossa extensão. E só recapitulando aqui então, o que a gente está fazendo? Deixa eu pausar aqui. A gente está registrando um comando no VS Code que chama Generate Commit Message, que está definido lá no package JSON, e esse é o título dele. Então toda vez que eu rodar um Ctrl+Shift+P na minha extensão, ou quando eu tiver a minha extensão ativada, né, eu vou encontrar esse comando lá. Esse comando vai buscar um repo, o primeiro repo por enquanto, né? Fica aí a dica também, você pode tratar isso, pegar o primeiro, ou se tiver mais de um, pedir para o usuário escolher qual que ele quer, e vai abrir um loading ali, né? No meu source control. Nesse loading ele vai buscar o diff do meu repositório, vai buscar o commit message com base nesse diff, e vai fazer o input do meu source control dessa mensagem de commit que foi encontrada. Fechou? Então, para esse vídeo é isso. Para os próximos, a gente vai começar a trabalhar com reg. Então, aqui hoje o repositório ele não tem nenhum contexto, né? Ele só pega um git diff ali, aleatório, e tenta gerar uma mensagem de commit. Só que sem contexto, né? De outros arquivos do repositório e tudo mais. No próximo vídeo a gente vai começar a dar contexto. Então, vamos fazer o embedding dos arquivos e vamos tentar dar mais contexto para IA com base no que está sendo alterado. Então é isso. Temos a nossa extensão pronta aqui. Tá começando a criar corpo aqui o nosso assistente de codificação. Legal que tá rodando tudo local. E enquanto não sai o próximo, dá uma olhada aí, dá uma brincada, parametriza as coisas, né? Que tá tudo chumbado na mão. Bota isso aqui em variável de ambiente, dá uma lida na documentação do VS Code para acomodar melhor esse aprendizado. Recomendo muito a leitura, não de tudo, né? Mas de alguns trechos do código dessa extensão aqui do VS Code. Posso deixar o link na descrição aí para vocês darem uma olhada, é bem interessante ver como que está construído lá a extensão, né? E outras extensões também, pega uma extensão que você acha legal, que é open source, e dá uma lida, você vai ver que é bem interessante. Até o próximo, valeu galera!